Você já parou para se perguntar por que se casou exatamente com essa pessoa? Por que, dentre tantas pessoas no mundo, o destino fez com que seus caminhos se cruzassem de uma forma tão específica, tão única? Se você está se fazendo essa pergunta neste momento, saiba que não chegou até aqui por acaso. Existe algo muito maior acontecendo em sua vida, algo que Chico Xavier revelou através de seus mentores espirituais e que vai transformar completamente a forma como você enxerga seu casamento e seu propósito nesta existência. Durante décadas, Chico Xavier recebeu mensagens extraordinárias sobre os mistérios do amor e dos relacionamentos. Ele descobriu que nossos casamentos não são coincidências, não são apenas encontros casuais de duas pessoas que se apaixonaram. Na verdade, existe um plano espiritual muito mais profundo, um design divino que determina exatamente com quem nos casaremos e por quê. E hoje você vai descobrir esse segredo que pode explicar tantas coisas sobre sua vida conjugal. Talvez você tenha se perguntado por que às vezes sente uma conexão tão profunda com seu cônjuge, como se já o conhecesse há muito tempo. Ou talvez tenha se questionado sobre por que certas situações se repetem em seu relacionamento, como se fossem lições que precisam ser aprendidas. Pode ser que você sinta que seu casamento trouxe desafios específicos que a forçaram a crescer de maneiras que nunca imaginou possíveis. Tudo isso tem uma explicação espiritual muito clara, e Chico Xavier nos deixou essas revelações como um presente para a nossa evolução. O que vou compartilhar com você hoje não são apenas teorias ou especulações. São revelações diretas que Chico Xavier recebeu de Emmanuel, seu mentor espiritual, e de outros guias de luz que dedicaram suas existências a nos ajudar a compreender os mistérios do amor e da evolução espiritual. Essas mensagens foram cuidadosamente preservadas e estudadas por décadas, e agora chegaram até você no momento exato em que precisa ouvi-las. Prepare-se para descobrir verdades que vão fazer você olhar para seu cônjuge com outros olhos. Você vai entender por que certas características dele a atraíram desde o primeiro momento, por que determinados conflitos aparecem em sua relação e, principalmente, qual é a missão espiritual que vocês vieram cumprir juntos nesta existência. Porque sim, você tem uma missão muito específica ao lado dessa pessoa. Uma missão que foi planejada muito antes de vocês nascerem. Chico Xavier revelou que existem 7 tipos principais de conexões espirituais que determinam nossos casamentos. Cada tipo representa um propósito diferente, um aprendizado específico que nossas almas precisam vivenciar juntas. E quando você descobrir qual é o seu tipo de conexão, muitas peças do quebra-cabeças da sua vida conjugal finalmente vão se encaixar. Você vai compreender por que passou por determinadas experiências, por que desenvolveu certas características ao lado do seu cônjuge e, principalmente, qual é o próximo passo em sua jornada evolutiva. A primeira revelação que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais aconteceu durante uma noite de inverno em Pedro Leopoldo, quando ele tinha apenas 23 anos. Emmanuel se manifestou com uma energia diferente, mais solene, mais profunda. Ele disse que ia revelar um dos segredos mais importantes sobre a evolução humana. Algo que poderia transformar a forma como as pessoas enxergam seus relacionamentos. E então, começou a explicar sobre as almas gêmeas verdadeiras. Você precisa entender que o conceito de almas gêmeas foi muito distorcido ao longo dos anos. A maioria das pessoas pensa que a alma gêmea é aquela pessoa perfeita, com quem tudo é fácil e harmonioso. Mas Emmanuel revelou a Chico Xavier que as verdadeiras almas gêmeas são aquelas que se complementam justamente através de suas diferenças, que se escolhem para viver experiências de crescimento mútuo, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e conflitos. Se você se casou com sua alma gêmea verdadeira,
provavelmente percebeu desde o início que essa pessoa desperta em você tanto os sentimentos mais elevados quanto os maiores desafios. É como se ela tivesse a chave para abrir todas as suas potencialidades, mas também para revelar todas as suas limitações que precisam ser transformadas. Essa pessoa conhece você melhor do que ninguém, às vezes até melhor do que você mesma se conhece. Maria Helena era uma senhora de 52 anos que vivia um casamento turbulento há mais de 20 anos. Ela e o marido, Roberto, pareciam ser completamente opostos em tudo. Ele era impulsivo, ela era cautelosa. Ele era extrovertido, ela era reservada. Ele tomava decisões rápidas, ela precisava de tempo para refletir. Durante anos, Maria Helena acreditou que tinha se casado com a pessoa errada, que eles eram incompatíveis demais para dar certo. Certo dia, uma amiga levou Maria Helena a uma palestra sobre as revelações de Chico Xavier. Quando ela ouviu sobre as almas gêmeas verdadeiras, algo clicou em sua mente. Ela percebeu que todas aquelas diferenças que considerava problemas eram, na verdade, oportunidades de crescimento. Roberto a desafiava a ser mais corajosa, mais espontânea, mais confiante. E ela o ajudava a ser mais reflexivo, mais cuidadoso, mais sensível. Quando Maria Helena chegou em casa naquela noite, olhou para Roberto com outros olhos. Ela viu que durante todos aqueles anos eles estavam se lapidando mutuamente, como duas pedras preciosas que se poliam através do atrito. Cada discussão, cada momento de tensão, cada desafio que enfrentaram juntos havia sido uma oportunidade de evolução. Eles não eram incompatíveis, eram complementares. Não eram opostos demais, eram diferentes na medida exata para se ajudarem a crescer. O mecanismo espiritual por trás das almas gêmeas é fascinante. Emmanuel explicou a Chico Xavier que antes de encarnar, nossas almas fazem acordos específicos sobre que experiências vão vivenciar juntas. Esses acordos são feitos com base em nossas necessidades evolutivas individuais e no que podemos oferecer uma à outra em termos de crescimento espiritual. Por isso, muitas vezes nos casamos com pessoas que têm exatamente as características que precisamos desenvolver, ou que podem nos ajudar a superar limitações específicas. Se você reconhece esse padrão em seu casamento, saiba que está vivendo uma das experiências mais sagradas que existem. Você e seu cônjuge são parceiros de evolução, companheiros de jornada que se escolheram para crescer juntos. Isso significa que cada desafio em sua relação é uma oportunidade disfarçada. Cada conflito é um convite para desenvolver mais paciência, compreensão ou amor. Quando você abraça essa perspectiva, seu casamento se transforma de um relacionamento comum em uma escola de crescimento espiritual. Para identificar se você está casada com sua alma gêmea verdadeira, observe se sente uma conexão inexplicável com essa pessoa, mesmo nos momentos difíceis. Veja se seu cônjuge desperta em você tanto o melhor quanto os maiores desafios. Perceba se vocês cresceram muito como pessoas desde que se casaram, se desenvolveram características que não tinham antes. E, principalmente, sinta se existe um propósito maior unindo vocês, algo que vai além da simples convivência. Agora, deixe-me compartilhar com você a segunda revelação que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais. Esta é sobre as almas de resgate, um tipo de conexão que talvez explique por que você sente uma responsabilidade tão grande em relação ao seu cônjuge, ou porque tem a sensação de que precisa ajudá-lo de alguma forma específica. Emmanuel revelou que muitas vezes nos casamos com almas que precisam de nossa ajuda para superar traumas, limitações ou padrões negativos de existências passadas. Essas são as chamadas almas de resgate. Se você está nesse tipo de relacionamento, provavelmente sente que tem uma missão muito clara em relação ao seu cônjuge, como se tivesse sido enviada especificamente para ajudá-lo em sua jornada evolutiva.
Esse tipo de casamento pode ser desafiador porque muitas vezes a pessoa que precisa de resgate ainda não despertou completamente para a sua necessidade de crescimento. Ela pode resistir às mudanças, pode se apegar a padrões antigos, pode até mesmo não reconhecer a ajuda que está recebendo. Mas isso não diminui a importância de sua missão. Na verdade, torna-a ainda mais sagrada. Cláudia se casou com Paulo há 15 anos e desde o início percebeu que ele carregava feridas muito profundas. Paulo tinha dificuldade para confiar nas pessoas, era muito fechado emocionalmente e às vezes reagia com raiva em situações que não justificavam essa reação. Durante anos, Cláudia se perguntou por que havia se apaixonado por alguém tão complicado emocionalmente, por que não conseguia simplesmente desistir e procurar alguém mais fácil de amar. A resposta veio quando Cláudia participou de um grupo de estudos sobre as obras de Chico Xavier. Ela descobriu que sua alma havia escolhido se casar com Paulo especificamente para ajudá-lo a curar essas feridas. Não por acaso, Cláudia tinha exatamente as qualidades que Paulo precisava: paciência infinita, capacidade de amar incondicionalmente e uma intuição muito desenvolvida para saber quando se aproximar e quando dar espaço. Durante todos aqueles anos, sem perceber conscientemente, Cláudia estava oferecendo a Paulo algo que ele nunca havia recebido antes. Um amor consistente, seguro, que não ia embora nos momentos difíceis. Cada vez que ela escolhia ficar quando ele se fechava, cada vez que respondia com carinho quando ele reagia com raiva, cada vez que demonstrava confiança quando ele se mostrava desconfiado, ela estava plantando sementes de cura em sua alma. O processo não foi rápido nem fácil. Houve momentos em que Cláudia se sentiu exausta, momentos em que questionou se estava fazendo a coisa certa. Mas ela aprendeu a se conectar com sua intuição espiritual, a pedir orientação aos mentores de luz e sempre recebia a confirmação de que estava no caminho correto. Aos poucos, Paulo começou a se abrir, a confiar mais, a expressar suas emoções de forma mais saudável. O mecanismo espiritual por trás dos casamentos de resgate é baseado na lei da afinidade e da oportunidade evolutiva. Nossas almas são atraídas para pessoas que podem nos oferecer exatamente o que precisamos para crescer, mas também para pessoas que podem se beneficiar daquilo que temos para oferecer. É um sistema perfeito de troca e crescimento mútuo, mesmo quando parece que apenas uma pessoa está dando e a outra recebendo. Emmanuel explicou a Chico Xavier que quem está na posição de ajudar também está evoluindo tremendamente. Desenvolve paciência, compaixão, capacidade de amar incondicionalmente, força interior, sabedoria emocional. Aprende a amar sem esperar retorno imediato, a servir sem se sentir superior, a persistir mesmo quando os resultados não são visíveis. Essas são qualidades espirituais muito elevadas que só podem ser desenvolvidas através da prática real. Se você reconhece esse padrão em seu casamento, saiba que está vivendo uma das missões mais nobres que existem. Você é um instrumento de cura, um canal de amor divino na vida de outra pessoa. Isso não significa que deve se anular ou aceitar qualquer tipo de tratamento. Significa que pode exercer sua missão com sabedoria, estabelecendo limites saudáveis, cuidando também de si mesma e sempre pedindo orientação espiritual para saber como agir em cada situação. Para identificar se você está em um casamento de resgate, observe se sente uma responsabilidade natural em ajudar seu cônjuge a superar limitações ou traumas. Veja se tem qualidades específicas que complementam exatamente as necessidades dele. Perceba se sente que foi colocada na vida dessa pessoa por um propósito maior e, principalmente, sinta se sua alma se expande quando consegue ajudá-lo a crescer, mesmo que isso exija sacrifícios. A terceira revelação que Chico Xavier recebeu é sobre os casamentos de complementação kármica. Este
é talvez um dos tipos mais profundos e transformadores de conexão espiritual entre duas pessoas. Se você está vivendo esse tipo de relacionamento, provavelmente já percebeu que seu casamento trouxe situações muito específicas que a forçaram a enfrentar aspectos de si mesma que talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Emmanuel revelou que muitas vezes nos casamos com pessoas com quem tivemos experiências em vidas passadas que ficaram incompletas ou desequilibradas. Não necessariamente experiências negativas, mas situações onde havia débitos mútuos, aprendizados que não foram concluídos ou oportunidades de crescimento que não foram aproveitadas. Nesta existência, vocês se encontram novamente para finalizar esses processos evolutivos. O que torna esse tipo de casamento tão especial é que ele oferece oportunidades únicas de crescimento e cura. Situações que acontecem entre vocês muitas vezes ecoam padrões antigos, mas agora vocês têm a chance de reagir de forma diferente, de escolher o amor ao invés do orgulho, a compreensão ao invés do julgamento, o perdão ao invés do ressentimento. Ana Cristina sempre teve uma relação muito intensa com seu marido, Carlos. Desde que se conheceram, havia uma química inexplicável entre eles, mas também conflitos que pareciam desproporcionais às situações que os provocavam. Ana Cristina percebia que certas discussões entre eles tinham uma carga emocional muito maior do que deveriam ter, como se houvesse algo mais profundo acontecendo além da situação imediata. Durante uma consulta com uma médium que estudava as obras de Chico Xavier, Ana Cristina descobriu que ela e Carlos haviam sido casados em uma vida passada, no século XVIII, em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Naquela época, eles haviam enfrentado grandes dificuldades financeiras que geraram muitos conflitos entre eles. Carlos, que então se chamava José, havia tomado algumas decisões sem consultar Ana Cristina, que se chamava Isabel, e isso havia gerado ressentimentos profundos que nunca foram resolvidos. A médium explicou que nesta vida eles haviam se reencontrado para curar essas feridas antigas e aprender a construir uma parceria baseada na confiança e na comunicação. Não por acaso, os maiores conflitos entre Ana Cristina e Carlos giravam exatamente em torno de decisões financeiras e falta de comunicação. Eram as mesmas questões da vida passada se apresentando novamente, mas agora eles tinham a oportunidade de lidar com elas de forma mais madura e amorosa. Quando Ana Cristina compreendeu essa conexão, tudo mudou em seu casamento. Ela passou a ver os conflitos com Carlos não como problemas insuperáveis, mas como oportunidades de cura e crescimento. Cada vez que ele tomava uma decisão sem consultá-la, ao invés de reagir com raiva como fazia antes, ela respirava fundo e conversava com ele sobre a importância da parceria. Cada vez que surgiam questões financeiras tensas, ao invés de se fechar em ressentimento, ela propunha que sentassem juntos para encontrar soluções. O mais impressionante é que Carlos também começou a mudar, mesmo sem saber conscientemente sobre a vida passada. É como se a alma dele reconhecesse que Ana Cristina estava oferecendo uma nova oportunidade de construir algo diferente entre eles. Ele começou a ser mais comunicativo, mais considerado com os sentimentos dela, mais aberto a dividir as responsabilidades das decisões importantes. Em menos de 2 anos, o casamento deles se transformou completamente. As discussões que antes duravam dias agora se resolviam em horas, com conversas maduras e soluções criativas. A intimidade entre eles se aprofundou de uma forma que Ana Cristina nunca havia imaginado possível. Era como se eles estivessem finalmente construindo o relacionamento que suas almas sempre haviam sonhado ter. O mecanismo espiritual por trás da complementação kármica é fascinante e demonstra a perfeição do plano divino para nossa evolução. Emmanuel explicou a Chico Xavier que nossas almas guardam memórias de todas as experiências que vivemos, incluindo aquelas com outras pessoas.
Quando há situações inacabadas, desequilíbrios ou oportunidades perdidas de crescimento, essas memórias criam uma espécie de magnetismo que nos atrai novamente para as mesmas almas em futuras encarnações. Mas aqui está o ponto mais importante. Essas atrações não acontecem para que repitamos os mesmos erros ou revivamos os mesmos sofrimentos. Elas acontecem para que possamos transcender os padrões antigos e criar algo novo e mais elevado. Cada situação difícil que surge em um casamento kármico é uma oportunidade disfarçada de demonstrar que crescemos, que aprendemos, que somos capazes de escolher o amor mesmo quando seria mais fácil escolher o ego. Se você está vivendo um casamento de complementação kármica, provavelmente já percebeu que certas situações se repetem entre vocês, mas com variações. É como se a vida oferecesse múltiplas oportunidades para vocês reagirem de forma diferente, para escolherem um caminho mais amoroso e maduro. Cada vez que conseguem quebrar um padrão antigo, sentem uma sensação de libertação profunda, como se algo muito antigo finalmente estivesse sendo curado. Para reconhecer esse tipo de conexão, observe se sente uma familiaridade inexplicável com seu cônjuge, como se o conhecesse há muito mais tempo do que realmente conhece. Perceba se existem conflitos recorrentes que parecem ter uma intensidade desproporcional. Veja se quando conseguem resolver essas questões de forma amorosa, sentem uma paz e uma alegria que vão muito além do normal. Esses são sinais de que estão curando feridas antigas e completando ciclos evolutivos importantes. Agora, deixe-me compartilhar com você a quarta revelação que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais. Esta é sobre as almas de missão conjunta, um tipo de conexão que talvez explique por que você e seu cônjuge sentem que tem algo importante para realizar juntos no mundo, algo que vai além de simplesmente construir uma família ou uma vida confortável. Emmanuel revelou que algumas almas escolhem encarnar juntas porque têm uma missão específica para cumprir no plano terrestre. Essas missões podem ser de natureza espiritual, como ajudar outras pessoas a despertar para verdades mais elevadas, ou podem ser de natureza prática, como desenvolver trabalhos que beneficiem a humanidade de alguma forma. O importante é que essas almas sabem que sozinhas não conseguiriam realizar essa missão com a mesma eficácia. Se você está em um casamento de missão conjunta, provavelmente sempre sentiu que você e seu cônjuge formam uma equipe muito especial. Vocês se complementam de forma quase perfeita em termos de habilidades, talentos e características pessoais. O que um não tem, o outro tem. Onde um é forte, o outro pode ser mais suave. Onde um é detalhista, o outro pode ser mais visionário. É como se vocês tivessem sido desenhados para trabalhar juntos. Márcia e João se casaram há 18 anos e sempre tiveram o sonho de ajudar crianças carentes. Márcia era pedagoga e tinha uma sensibilidade natural para lidar com crianças traumatizadas. João era administrador e tinha uma capacidade incrível para organizar projetos e conseguir recursos. Separadamente, cada um tinha suas qualidades, mas juntos eles formavam uma força transformadora impressionante. Durante os primeiros anos de casamento, eles trabalhavam em suas profissões tradicionais, mas sempre conversavam sobre o sonho de criar algo juntos para ajudar crianças. Márcia tinha as ideias pedagógicas e a sensibilidade emocional. João tinha a visão estratégica e a capacidade de execução. Era como se cada um tivesse exatamente o que o outro precisava para tornar o sonho realidade. Quando finalmente decidiram criar uma organização não governamental para crianças em situação de risco, tudo fluiu de uma forma quase mágica. Márcia desenvolveu metodologias inovadoras de educação emocional. João conseguiu parcerias com empresas e órgãos públicos.
Ela cuidava da parte humana e pedagógica. Ele cuidava da estrutura e da sustentabilidade financeira. Em 5 anos, eles já haviam impactado a vida de mais de 1.000 crianças. O mais impressionante é que quando estavam trabalhando juntos na missão, Márcia e João se sentiam completamente realizados e conectados. Era como se estivessem fazendo exatamente aquilo para o que nasceram. As dificuldades do dia a dia pareciam menores. Os desafios do casamento se resolviam mais facilmente. E eles sentiam uma energia e uma motivação que não experimentavam em nenhuma outra área de suas vidas. Durante uma palestra sobre Chico Xavier, eles descobriram o conceito de missão conjunta e tudo fez sentido. Eles perceberam que não haviam se encontrado apenas para serem felizes juntos, mas para realizarem algo maior que beneficiasse outras pessoas. Seu amor não era apenas pessoal, era também uma força de transformação social. Seu casamento não era apenas uma união romântica, era uma parceria espiritual com propósitos elevados. O mecanismo espiritual por trás das missões conjuntas é baseado na lei da cooperação evolutiva. Emmanuel explicou a Chico Xavier que quando 2 almas desenvolvem afinidades e complementaridades ao longo de várias existências, elas podem escolher encarnar juntas para potencializar seus talentos e realizar obras que seriam impossíveis individualmente. É como se o plano espiritual organizasse equipes especiais para executar projetos específicos no mundo físico. Essas missões não precisam ser necessariamente grandiosas ou famosas. Podem ser tão simples quanto criar filhos com uma consciência espiritual elevada, ou desenvolver um negócio que trate as pessoas com mais humanidade, ou simplesmente serem um exemplo de amor verdadeiro em suas comunidades. O importante é que existe um propósito que vai além do bem-estar pessoal do casal. Se você está vivendo um casamento de missão conjunta, provavelmente percebe que quando você e seu cônjuge estão alinhados em propósitos maiores, tudo em sua vida flui melhor. Os problemas pessoais se tornam menores, a comunicação entre vocês fica mais fácil e vocês sentem uma energia e uma motivação especiais. É como se o universo conspirasse a favor quando vocês estão cumprindo sua missão. Para identificar esse tipo de conexão, observe se você e seu cônjuge têm sonhos ou ideais parecidos sobre como contribuir com o mundo. Veja se as qualidades de vocês se complementam de forma quase perfeita para realizar esses sonhos. Perceba se sentem uma satisfação especial quando trabalham juntos em projetos que beneficiam outras pessoas. E, principalmente, sinta se existe algo que vocês sabem que precisam fazer juntos, mesmo que ainda não tenham descoberto exatamente o que. A 5ª revelação que Chico Xavier recebeu é sobre os casamentos de equilíbrio energético. Este é um tipo de conexão muito sutil, mas extremamente poderosa, que talvez explique por que você se sente tão bem na presença do seu cônjuge, ou por que a energia de vocês juntos é diferente da energia que cada um tem separadamente. Emmanuel revelou que algumas almas têm polaridades energéticas complementares, como 2 ímãs que se atraem porque têm cargas opostas. Não se trata de diferenças de personalidade ou de características psicológicas, mas de diferenças na própria vibração energética da alma. Quando essas almas se encontram e se unem em casamento, elas criam um campo energético equilibrado que beneficia não apenas a elas, mas também a todas as pessoas ao seu redor. Se você está em um casamento de equilíbrio energético, provavelmente já percebeu que você e seu cônjuge têm efeitos muito positivos um sobre o outro sem nem mesmo tentarem. Talvez você seja naturalmente mais ansiosa e ele seja naturalmente mais calmo. E quando estão juntos, você se acalma e ele ganha mais energia. Ou talvez você seja mais introspectiva e ele seja mais sociável. E juntos, vocês encontram um ponto de equilíbrio perfeito entre introversão
e extroversão. Teresa sempre foi uma pessoa muito intensa, com uma energia mental muito acelerada. Ela pensava rápido, falava rápido, tomava decisões rápido e às vezes se sentia como se estivesse sempre em alta velocidade. Quando conheceu Miguel, ficou impressionada com a serenidade dele. Ele não era lento ou apático, mas tinha uma energia muito centrada, muito equilibrada, que a tranquilizava apenas por estar presente. Miguel, por sua vez, sempre foi uma pessoa muito estável, mas às vezes sentia que lhe faltava um pouco de dinamismo, de entusiasmo, de energia para colocar seus projetos em movimento. Quando conheceu Teresa, sentiu como se ela trouxesse uma centelha de vida que acendia algo dentro dele. A energia dela o inspirava e o motivava de uma forma que ele nunca havia experimentado. Quando se casaram, algo mágico aconteceu. Teresa descobriu que na presença de Miguel, sua mente se aquietava naturalmente. Ela conseguia relaxar, meditar, apreciar momentos de silêncio sem se sentir inquieta. Miguel descobriu que na presença de Teresa, sua energia se elevava naturalmente. Ele se sentia mais motivado, mais criativo, mais disposto a sair da zona de conforto e experimentar coisas novas. Mas o mais impressionante é que outras pessoas também percebiam essa transformação. Os amigos comentavam que Teresa parecia mais serena desde que se casou e que Miguel parecia mais vibrante e entusiasmado. Era como se cada um tivesse encontrado sua metade energética, e juntos eles irradiavam um equilíbrio que contagiava todos ao redor. Durante um retiro espiritual baseado nos ensinamentos de Chico Xavier, Teresa e Miguel aprenderam sobre o conceito de equilíbrio energético entre almas complementares. Eles descobriram que não era coincidência que se sentissem tão bem juntos, nem que outras pessoas se sentissem bem na presença deles como casal. Suas almas tinham polaridades energéticas que se complementavam perfeitamente, criando um campo de harmonia e equilíbrio. O mecanismo espiritual, por trás do equilíbrio energético, é baseado na lei da complementaridade vibratória. Emmanuel explicou a Chico Xavier que, assim como na natureza existem forças opostas que se equilibram mutuamente, como o Yin e Yang, no mundo espiritual, também existem almas com polaridades energéticas complementares. Quando essas almas se unem, elas não apenas se equilibram mutuamente, mas criam uma terceira força, uma energia conjunta que é maior do que a soma das partes. Essa energia equilibrada tem um efeito curativo e harmonizador não apenas sobre o casal, mas sobre todos que convivem com eles. Filhos de casais com equilíbrio energético tendem a ser mais equilibrados emocionalmente. Amigos e familiares se sentem mais relaxados e harmoniosos na presença desses casais. É como se eles fossem pontos de equilíbrio energético no mundo, contribuindo para a harmonia geral do planeta. Se você está vivendo um casamento de equilíbrio energético, provavelmente percebe que você e seu cônjuge se influenciam positivamente de forma natural e espontânea. Vocês não precisam se esforçar para se complementar. Isso acontece automaticamente. Quando um está desequilibrado, o outro naturalmente oferece a energia que falta. Quando estão juntos, sentem-se mais completos e centrados do que quando estão separados. Para reconhecer esse tipo de conexão, observe se você se sente naturalmente mais equilibrada na presença do seu cônjuge. Veja se outras pessoas comentam sobre como vocês parecem bem juntos, ou como irradiam harmonia como casal. Perceba se vocês têm características energéticas opostas que se complementam de forma natural. E, principalmente, sinta se existe uma sensação de completude e equilíbrio quando estão juntos, que vai além da simples compatibilidade. A sexta revelação que Chico Xavier recebeu é sobre os casamentos de proteção espiritual. Este é um tipo de conexão muito especial e sagrado, que talvez explique por que você sente que seu cônjuge é como um anjo da guarda em sua vida, ou porque tem a sensação de que ele foi enviado especificamente para protegê-la de alguma forma.
Emmanuel revelou que algumas almas mais evoluídas escolhem encarnar em posições aparentemente menores para proteger e amparar outras almas que estão passando por provas importantes ou perigosas. Essas almas protetoras muitas vezes se manifestam como cônjuges que chegam em momentos cruciais da vida, oferecendo exatamente o tipo de apoio, proteção e orientação que a pessoa precisa para atravessar seus desafios evolutivos. Se você está em um casamento de proteção espiritual, provavelmente seu cônjuge apareceu em sua vida em um momento muito específico, quando você estava passando por dificuldades ou precisava de uma mudança importante. Talvez você estivesse saindo de um relacionamento destrutivo, ou enfrentando problemas familiares graves, ou passando por uma crise existencial profunda. E então, essa pessoa chegou como uma luz em sua vida, oferecendo estabilidade, segurança e amor incondicional. Fernanda estava saindo de um casamento muito conturbado quando conheceu Antônio. Ela havia passado 8 anos em um relacionamento com um homem que a diminuía constantemente, que controlava suas decisões, que a fazia sentir que não tinha valor. Quando finalmente conseguiu se separar, Fernanda estava emocionalmente destro. Fernanda estava saindo de um casamento muito conturbado quando conheceu Antônio. Ela havia passado 8 anos em um relacionamento com um homem que a diminuía constantemente, que controlava suas decisões, que a fazia sentir que não tinha valor. Quando finalmente conseguiu se separar, Fernanda estava emocionalmente destroçada, com a autoestima no chão, sem acreditar que pudesse ser verdadeiramente amada. Foi nesse momento que Antônio apareceu em sua vida. Ele era completamente diferente de qualquer homem que ela havia conhecido. Tratava-a com um respeito e uma delicadeza que ela havia esquecido que existiam. Nunca a pressionava, nunca a julgava, sempre a encorajava a redescobrir suas qualidades e seus sonhos. Era como se ele soubesse exatamente do que ela precisava para se curar, exatamente as palavras certas para dizer em cada momento. Antônio não apenas a amava, ele a protegia energeticamente de todas as influências negativas que ainda tentavam afetá-la. Quando o ex-marido tentava manipulá-la através dos filhos, Antônio a ajudava a manter a serenidade e a responder com sabedoria. Quando ela tinha crises de insegurança, ele a abraçava e repetia todas as qualidades maravilhosas que via nela, até que ela voltasse a acreditar em si mesma. Durante uma consulta espiritual, Fernanda descobriu que Antônio era uma alma muito evoluída, que havia escolhido encarnar especificamente para ajudá-la a se recuperar e a descobrir seu verdadeiro potencial. Ele não estava ali apenas para ser feliz com ela, mas para cumprir uma missão de amor e proteção. Era literalmente um anjo em forma humana, enviado pelo plano espiritual para ampará-la em um dos momentos mais difíceis de sua jornada evolutiva. O mecanismo espiritual por trás da proteção espiritual é um dos mais belos exemplos do amor divino em ação. Emmanuel explicou a Chico Xavier que quando uma alma está passando por provas muito difíceis, ou quando precisa de proteção especial para cumprir sua missão terrestre, o plano espiritual providencia que almas mais experientes e amorosas encarnem ao seu lado, muitas vezes como cônjuges, para oferecer o apoio necessário. Essas almas protetoras geralmente têm uma paciência infinita, uma capacidade de amar incondicionalmente e uma sabedoria intuitiva sobre como ajudar, sem interferir no livre-arbítrio da pessoa protegida. Elas não vêm para resolver todos os problemas, mas para oferecer força, orientação e amor durante o processo de crescimento e superação. A 7ª e última revelação que Chico Xavier recebeu é sobre os casamentos de evolução acelerada. Este é talvez o tipo mais intenso e transformador de conexão espiritual, reservado para almas que estão prontas para dar saltos evolutivos importantes e precisam de um catalisador poderoso para acelerar seu crescimento.
Se você está em um casamento de evolução acelerada, provavelmente já percebeu que sua vida mudou completamente desde que se casou. Não apenas externamente, mas internamente. Você descobriu capacidades que não sabia que tinha, enfrentou medos que nem imaginava que existiam, desenvolveu uma força interior que a surpreende. Seu cônjuge é como um espelho que reflete tanto suas qualidades mais elevadas quanto suas limitações que precisam ser transformadas. Esse tipo de casamento pode ser desafiador, porque o crescimento acelerado nem sempre é confortável. É como se vocês estivessem em uma escola espiritual intensiva, onde as lições chegam rapidamente e exigem transformações profundas. Mas os resultados são extraordinários. Em poucos anos de casamento, vocês evoluem o equivalente a várias existências de crescimento normal. Agora, você compreende por que se casou exatamente com essa pessoa. Não foi coincidência, não foi apenas atração física ou compatibilidade de personalidades. Foi um encontro de almas planejado muito antes de vocês nascerem, baseado em suas necessidades evolutivas mútuas e no propósito maior que vieram cumprir juntos nesta existência. Seu casamento é sagrado, independentemente de qual tipo de conexão espiritual vocês compartilham. Seja para crescimento mútuo, para cura de feridas antigas, para cumprimento de missões importantes, para equilíbrio energético, para proteção espiritual ou para evolução acelerada, vocês estão vivendo uma das experiências mais preciosas que existem no plano terrestre. Chico Xavier nos deixou essas revelações como um presente para que possamos compreender a verdadeira natureza do amor e dos relacionamentos. Quando entendemos que nossos casamentos têm propósitos espirituais profundos, deixamos de ver os desafios como problemas e passamos a vê-los como oportunidades de crescimento. Deixamos de cobrar perfeição do nosso cônjuge e passamos a valorizar a jornada de evolução que estamos fazendo juntos. Lembre-se sempre de que você não chegou até este momento por acaso. Sua alma escolheu essa experiência, escolheu essa pessoa, escolheu essas lições. Confie no processo, mesmo quando for difícil. Peça orientação aos seus mentores espirituais sempre que precisar e, principalmente, honre a sacralidade do seu casamento, sabendo que ele é uma das ferramentas mais poderosas para sua evolução espiritual. O amor verdadeiro não é aquele que evita conflitos, mas aquele que os transforma em oportunidades de crescimento. Não é aquele que busca apenas felicidade, mas aquele que encontra propósito e significado, mesmo nas dificuldades. Seu casamento é uma escola de amor, uma oportunidade única de se tornar a melhor versão de si mesma, enquanto ajuda outra alma a fazer o mesmo. Que essas revelações de Chico Xavier iluminem seu caminho e tragam uma nova compreensão sobre o presente sagrado, que é compartilhar a vida com alguém que sua alma escolheu para crescer junto. Seu casamento é muito mais do que você imagina, e você é muito mais forte e sábia do que pensa. Confie no plano divino que trouxe vocês dois juntos e permita que o amor verdadeiro continue transformando suas vidas de maneiras que ainda nem conseguem imaginar.